Galera, no episódio de hoje do Bora Pra Resenha, o convidado especial Guto Rabelo vai levar a gente de volta no tempo para relembrar um momento histórico para o Atlético Mineiro. O Mundial inesquecível que marcou época. Ele conta tudo sobre os bastidores, a expectativa da torcida, as emoções do elenco e o impacto desse acontecimento para o clube. É papo de quem vive e respira futebol, cheio de detalhes que só quem estava lá pode trazer. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo e comenta o que você achou dessa resenha. Bora pra resenha. Você esteve naquela cobertura do Mundial que o Atlético disputou, né? Estive em 2013, assim, e também foi uma experiência incrível. Ali, um país também um pouco parecido. É curioso, até me perguntaram isso, assim, apesar de todas as restrições que se tem no Catar, eu tive mais dificuldade para trabalhar no Marrocos do que no Catar. Talvez porque a Copa do Mundo seja um evento maior, então as pessoas estivessem mais preparadas para aquilo. Eu me lembro que no Marrocos a gente viajou com um documento emitido pelo acho que o Ministério das Relações Exteriores, enfim. Mas toda hora que a gente estava na rua gravando alguma coisa, sei lá, durante um dia era umas 4, 5 vezes, chegava um guardinha, vocês estão gravando com autorização, o que vocês estão fazendo? E aí tinha que estar com autorização. Tinha que estar com autorização. Mas foi uma experiência muito boa lá, a cobertura, assim. O resultado para o torcedor atleticano não foi o ideal, claro, mas você tem uma experiência de ver seu time representando o continente no Mundial, foi algo bem interessante, assim, que eu senti isso muito dos atleticanos também, sabe? Um orgulho de estar ali. Eu me lembro que me chamou muita atenção quando eu cheguei para fazer a transmissão do jogo do Atlético contra o Raja, e eu entrei assim no gramado, faltando um pouco mais de uma hora para começar o jogo, e eu olhei para a bancada e vi assim aquela grande quantidade de atleticanos, sei lá, devia ter 10 a 15 mil torcedores. Eu falei, caramba, os caras vieram, né? Os caras estão aí. E trouxeram um clima legal para o estádio. É claro que a torcida do Raja estava em casa, né? Então tinha muito mais gente. Muito mais. E fizeram muito barulho também, mas a torcida do Atlético fez um espetáculo muito bonito, assim. Quando a gente volta naquela campanha do Atlético, eu tive a oportunidade de acompanhar muito, assim, porque eu cheguei antes do Atlético. A gente fez a chegada do Atlético, a gente fez um pouco da preparação lá do país para receber o Mundial de Clubes. E assim, já conversando com pessoas ligadas ao Atlético, talvez o grande erro do Atlético naquele Mundial de Clubes, muita gente pode falar também, teve a situação do Cuca com os jogadores, mas acho que talvez um grande erro do Atlético tenha sido a maneira como ele ficou lá. O Atlético ficou num hotel um pouco mais isolado da cidade, e os jogadores reclamavam muito que estavam fechados, Ronaldinho principalmente, assim, que estavam muito isolados do mundo, que era um regime de concentração muito forte. Tipo um castelo, né? Exato. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Era um palacete. Assim. Era um palacete, era espetacular. Assim, a nossa redação, inclusive, da Globo, foi montada no hotel. Então a gente tinha contato assim, com os jogadores, a gente via. Teve um dia que eu me assustei, assim, por exemplo, eu estava andando, de repente estava o Ronaldinho e o Jô, assim, era uma cena rara, que é difícil você encontrar com os caras no corredor, assim. Então, assim, acho que isso pesou muito. E aí o Bayer, por exemplo, chegou e pegou um hotel no meio da cidade de Marrakech e os caras andavam na rua, assim, tranquilamente. Claro, os jogadores não tão famosos assim, mas acho que, de certa forma, sabe, talvez pode ter criado um clima assim tão de competição, que pode ter atrapalhado. Você vê na Copa do Brasil, a Alemanha também rodou. Na Bahia, sul da Bahia. Ela ficou também Santo André. É uma cidade, é uma pequena cidade, um hotel maravilhoso, tal. Mas eles circulavam, tinha os turistas que estavam ali. Exato. E quando você vai lá em Santo André, todo mundo fala que os caras eram super legais. Tinha um que falava assim, pô, quem que era o Cross? Era o Podolski. Schweinsteiger e o Podolski. Tem essa caipirinha aqui que eles faziam, que eles pediam pra colocar isso no lugar disso. Todo mundo lá em Santo André conta uma história diferente. E os caras tomando caipirinha lá. Eu fui lá em 2014, um mês depois daquela Alemanha foi embora, tudo tava muito viva a memória. Os terceiros colocados na Copa do Brasil foram os holandeses, né? Ganharam do Brasil. Isso.
Eles ficaram no Rio de Janeiro, num daqueles hotéis na beira da praia. Eu lá em Copacabana, Ipanema, jogava futebol ali, nadava, conversava com todo mundo. Quando os caras estão focados para... Diferente, por exemplo, da Espanha na Copa das Confederações de 2013, que veio para o Brasil para fazer festa. Aquilo ali eles podiam ficar em qualquer hotel do mundo que não ia mudar nada. Agora os caras, quando querem jogar bola, quando estão focados em ganhar... É isso mesmo. Ô Guto, você acabou falando aí a respeito um pouco de Marrocos, sobre essa questão do Atlético. Eu queria que você falasse também um pouquinho de como que era acompanhar o Ronaldinho, porque você acompanhou o tempo todo, em todas as viagens, as principais viagens que o Atlético fez durante a Libertadores, você acompanhou bem de perto. O que era ser um jornalista acompanhando aquele fenômeno que foi quase um bitomaníaco, que era aquilo ali, né? Verdade. Uma bitomania. É uma ótima comparação. Eu acho que foi um grande privilégio que eu tive, sabe? Acho que quando eu estava trabalhando, eu não tinha noção do que era. Hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu consigo entender melhor o privilégio que eu tive. Eu cheguei na TV Globo em final de 2011, 2012, o Ronaldinho chegou. Tive a alegria de ter você como companheiro assim, em várias dessas coberturas. E assim que o Ronaldinho chegou, a gente estava junto, inclusive, na cobertura, já foi aquela loucura, né, daquele dia. E logo no primeiro jogo que ele fez em São Paulo, eu fui acompanhar a estreia dele contra o Palmeiras. E aí o que mais me chamou a atenção depois foi no ano seguinte, foi a Libertadores. E foi curioso, porque acho que nem o Atlético tinha noção do que o homem era. Do que o homem era. Porque o primeiro jogo do Atlético internacional naquela Libertadores foi o Arsenal de Sarandi, na Argentina. E eu fui antes, junto com o Gilmar Fernandes, nosso grande Gilmarzão, companheiro. E a gente estava esperando a chegada do Atlético. Não sei se a gente chegou no dia anterior ou horas antes do Atlético chegar. E aí a gente estava no aeroporto e o Atlético ia chegar. Não tinha ali uma espera de torcida pelo Ronaldinho. Mas tinha uma movimentação grande no aeroporto. E aí, quando os argentinos se deram conta que o Ronaldinho estava no aeroporto, argentinos e quem mais estava no aeroporto, foi uma loucura. A ponto dos seguranças do Atlético, gente boníssima, né? O Jorginho, um abraço para ele, Lúcio, os caras fenomenais. O Jorginho me pediu ajuda, falou: Guto, vai na frente, porque o Gilmar ia filmando, falou: então vai abrindo o caminho aí junto com o Gilmar e nós vamos puxando o homem. Porque foi uma loucura, cara. Assim, e só você de imprensa lá? Ou tinha mais gente? Eu acho que tinha mais alguém, tinha mais gente. Talvez o Samuel Venâncio, que na época trabalhava na Alterosa. Grande ele também filmava, editava, fazia. Fernando Martins e o Miguel. O Fernando estava comigo nessa viagem também, grande Fernandão, um abração para ele. Então, assim, pelo fato de eu estar com o Gilmar precisar filmar assim de frente, o Lúcio falou: o Lúcio e o Jorginho disseram: vai na frente aí. O Gilmar ia assim, e eu junto com ele, a gente puxando, fazendo um cordão. O Lúcio era o segurança do Ronaldinho, que ficava junto com ele, o Jorginho. Foi uma loucura, porque assim eles não imaginavam. Virou um personal segurança do Ronaldinho, foi uma das lembranças. E o Ronaldinho com aquela cara, né? Tipo assim, o que está acontecendo? E recentemente a gente fez uma reportagem, 2 reportagens para o Esporte Espetacular, do nosso querido Gustavo Chaves aí, lembrando um pouco dessa época. E a gente teve a oportunidade de entrevistar esses caras, o próprio Lúcio. O Domênico, que era assessor de imprensa, e eles contaram algumas histórias assim, curiosas desse período. O Lúcio, principalmente, porque era quem convivia muito. O Lúcio contou que, na época, ele recebia mensagens da Alemanha. Porque todo mundo via ele junto com o Ronaldinho. Então ele falou: cara, eu... Mais fácil chegar no Lúcio do que no Ronaldinho. Fiquei famoso no mundo inteiro. E ele contou, que foi outro lugar também que me impressionou demais. Assim. Esse da Argentina foi a questão da surpresa. Mas aonde mais me impressionou foi na Bolívia, La Paz, e no México. Na Bolívia, foi engraçado, porque também a mesma situação. Chegamos antes para esperar e tal. E aí tinha um esquema de segurança lá armado. Quando o Ronaldinho chegou, o primeiro que foi atrás para pedir autógrafo foi o chefe da segurança. Aí você imagina a loucura que virou. E aí o Lúcio contou pra gente já recentemente que assim, já havia uma ordem do pessoal da Bolívia que estava muito difícil para descer. E que o Ronaldinho, com aquele jeitão dele,
brincou com a Lúcio. Ah, meu segurança tá com medinho? Você vai me levar. Tenho certeza que você vai me levar. E aí levou. Só Deus sabe como. Foi botou o Ronaldinho nas costas e foi. Só tá abrindo espaço. E eu tenho uma recordação, e depois que eu vi nos arquivos, eu sempre tive essa recordação, que o Ronaldinho passou, foi aquela loucura, e depois você viu o Cuca vindo ali quietinho, rindo, eu fui entrevistar o Cuca e falei assim, isso é estratégia nossa, é o boi de piranha, né? Vai todo mundo no Ronaldinho, depois a gente vem com calma e tal. E a outra situação foi no México. O México realmente... Foi qual cidade? Foi Tijuana. O México foi muito impressionante, assim, e eu tenho uma lembrança também de cobertura, assim, também o Gilmar Fernandes estava comigo. Foi uma viagem muito longa, o Atlético na época não fretou voo, e a viagem toda ela deve ter durado umas 20 horas. BH, São Paulo, Cidade do México, Tijuana. E a gente foi no mesmo voo, nessa mesma sequência com os jogadores do Atlético. E, obviamente, eles estavam cansados, a gente também. Eu me lembro que eu falei com o Gilmar, poxa, cara, o que será que vai acontecer? A gente vai ter que tentar fazer uma matéria aí e tal, tá todo mundo cansado, não sei se vai ter treino direito. Mas aí o Atlético foi pro treino e a gente foi atrás. A gente não sabia direito aonde era o treino, a gente foi meio na sequência, assim. Foi até curioso, porque a gente estava de carro alugado, a gente não sabia onde era, na época GPS também não era tão fácil. Aí eu falei, Gilmar, cara, vai atrás desses carros, aí faz conta que a gente está no comboio do Atlético. E aí ele embicou os policiais, pode ir, fomos. E aí quando a gente chegou lá, foi uma surpresa maravilhosa. O treino do Atlético foi num campo de bairro, assim, mas com uma estrutura boa. E, cara, tinha lá no mínimo umas 5 mil pessoas. Nossa. Em volta, assim, do campo. Era uma loucura. Falei, a matéria tá pronta. Você não precisa nem entrevistar ninguém. Nada, a matéria tá aí. E aí, assim, o treino do Atlético, para ele acontecer, o Ronaldinho teve que sair, ir pro ônibus. Ele participou um pouquinho da atividade, mas depois ele teve que ir pro ônibus. Aí foi todo mundo em volta do ônibus, os caras conseguiram treinar um pouco. É realmente absurdo, assim. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.